Salmo de número 15. Todos encontraram? É um salmo curto, mas muito forte. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho, nem se dedica à censura contra o seu vizinho, em cujo os olhos uma pessoa vil é desprezada, mas ele honra aqueles que temem o Senhor. Aquele que jura para a sua própria ofensa e não muda, aquele que não retém o seu dinheiro por usura, nem recebe recompensa contra o inocente. Aquele que faz essas coisas nunca será abalado. Oremos então. Pai, no nome do Senhor Jesus, rendemos graça a Ti, ó Santo Rei. Ministra a Tua santa palavra a todos nós nesta noite. Nos oriente, Pai, para que possamos aprender e a praticar tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda, Pai. Queremos viver uma vida que Te agrada. Por isso pedimos, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas ofensas, que são muitas, Senhor. Erramos por palavras, erramos por atitudes, erramos por pensamentos. Que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, nos perdoe e nos ensine no caminho que devemos andar, para que jamais desviemos dele. Fala conosco, revela-nos Tua santa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, esse salmo, ele vai nos trazer uma reflexão, uma pergunta que nós fazemos. Quem vai morar no céu? O céu é lugar para qualquer pessoa? Lembrando que falar em morar no céu é só uma força de expressão. Eu já falei para vocês, né? Que a gente só vai morar um tempinho no céu, né? É que Deus está descendo para habitar na terra. É o que fala Apocalipse, que Ele está vindo para cá. Então a nossa ida para o céu é temporária. Nós vamos passar lá um tempo com Ele. Mas o objetivo final de Deus, assim como foi lá no jardim, sempre foi se relacionar com o homem aqui na terra. E Ele encarnou. Ele foi um homem, né? Um homem como eu e você. Então isso mostra que é desejo, é plano de Deus Ele estar entre os homens. Mas a grande pergunta, a grande reflexão é: se eu vou para um lugar aonde Deus está, quais seriam as qualificações? Esse texto aqui, quando ele foi revelado pelo Espírito Santo ao Davi, o Davi ainda não sabia que o Senhor Jesus ia vir da maneira que ele veio, e ele não sabia essa revelação de salvação. Abre aí para mim Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, esse texto, volta lá no 8 lá. Ele vai dizer o quê? É através da graça que somos salvos. E isso vem pela fé. Como que se manifesta a salvação na vida de um homem e de uma mulher? Quando você entende que você é um pecador, que você é uma pecadora e que você precisa de Jesus Cristo na sua vida. E aí você começa a crer. Imagina só você. Você tem que acreditar
que Deus assumiu a forma de um homem. Esse homem viveu até os 33 anos, foi crucificado pelo pecado de toda a humanidade. Ao terceiro dia ressuscitou, andou ainda mais 40 dias entre os homens e foi assunto aos céus e se assentou à direita de Deus. E hoje é Ele quem governa tudo. Todo o universo é regido por Ele. Só que isso aconteceu quando? 2000 anos atrás. Então você tem que acreditar nisso. É por isso que muitos ateus, eles surgem falando, isso que vocês acreditam é uma bobagem. Não tem como acreditar nisso. Mas ele vem dizer que é por meio da fé. E aí o que a Bíblia vai dizer? Que a fé, ela surge pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Eu acredito ouvindo a palavra. Então, quando alguém prega a palavra revelada de Deus e essa palavra revelada entra no seu coração, então você recebe essa salvação, porque você vai começar a crer que Jesus Cristo é o Senhor e fora Ele não há outro Salvador. A parábola do semeador, ela vai relatar como é esse processo. Por que no mesmo culto uma pessoa ouve a palavra e se entrega? Outra pessoa ouve e se anima, mas daqui 2, 3 cultos ela nunca mais pisa na igreja. Então a parábola do semeador, ela vai explicar para mim, para você, como funciona esse processo da semeadura da palavra nos nossos corações. Você lembra da parábola do semeador? Ele vai dizer assim, ó, um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Outra parte caiu entre os pedregais. Outra entre os espinhos. Mas uma parte caiu em solo fértil. E produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Uma semente produzindo 100 vezes. Uma semente produzindo 60 vezes. Uma semente produzindo 30 vezes. Então existem pessoas que vão receber a palavra de Deus e vai viver uma transformação radical. E vai começar a fazer coisas extraordinárias. Esse é o 100 por 1. Existem pessoas que vai fazer o 60 por 1 e existem pessoas que vai ser o 30 por 1. Mas o que importa é a semente entrar. Então que solo é esse? É o nosso coração. O nosso coração é esse terreno para receber essa semente da palavra. Então, dependendo de como estiver o seu coração, você não recebe a palavra de Deus. Porque ele vai explicar, ele vai dizer que aquelas que caíram à beira do caminho é o que? A pessoa ouve a palavra e se alegra. Vamos achar lá a explicação para vocês verem? A parábola do semeador, se eu não estiver equivocado, é porque ela veio agora, tá? Mateus 13. Deixa eu só marcar. A partir do 18. Os discípulos, quando eles ouviram essa parábola, eles falaram assim, ó, explica para nós essa parábola. A gente não entendeu ela. E aí o Senhor agora vai explicar para eles. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O que significa? Você vem na igreja, ouve uma palavra e você não entendeu nada. Você não teve nem a ousadia de orar a Deus e falar, Deus, me explica o que foi pregado. Eu não entendi. Eu não compreendi essa palavra. Fala comigo. Você não teve essa ousadia. Você só saiu assim, esse pregador não está com nada. Essa igreja não está com nada. Você saiu meio revoltadinho, vamos dizer assim. E aí o que o diabo faz? Ele vem e arrebata. É uma revelação que Deus tem para você viver algo na sua vida.
Mas por você não se inclinar a Deus e não falar, Deus me explica, me ensina, então Satanás vem e toma. Ele toma essa sua vida, tá? Pode passar. Porém, o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e recebe com... Você sai daqui falando, nossa, a vitória é minha. Vou sair daqui vencedor. Eita glória, semana vai ser uma benção. Vamos para o próximo. Mas não tem raiz em si mesmo. É de pouca duração e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Você fala, ué, mas Deus não falou que ia abrir a porta para mim? Deus não falou que as coisas iam dar certo para mim? Por que está acontecendo isso comigo? E aí vem a murmuração, vem as situações adversas. Então você fica ofendido. Ué, Deus me deu uma palavra boa. Por que as coisas contrárias estão acontecendo? É que a gente não entende o trabalhar de Deus. Quando Deus libera uma palavra, Ele tem que limpar algumas coisas. E às vezes, eu não sei se você já deve ter feito isso. Você já foi limpar um quarto lá? Você encontrou uma aranha, um escorpião, encontrou às vezes um bicho ali. Você fala, eita, só de você limpar um canto sujo. E às vezes é isso. Da hora que Deus está limpando aquele canto, Ele tem que tirar a sujeira. E às vezes essa sujeira demora uma semana, um mês, alguns meses. Até Deus fazer esse trabalhar, então aquela palavra ainda está em vigor na sua vida. Mas Deus antes limpa para depois operar. Mas aí você fica ofendido, porque veio a angústia, veio a perseguição, você não suportou. Você não se firmou o suficiente em Deus para que esperar o efeito da palavra na sua vida. Então você se ofende. Vamos para o próximo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você ouve a palavra, você fala, nossa, que palavra dura, né? Que difícil. Eu vou ter que abandonar minha vida? Eu vou ter que deixar de fazer o que eu estou fazendo? Não, eu não vou largar meu emprego. Não, eu não vou largar meu trabalho. Não, eu não vou fazer isso. E você sabe que tudo que você faz é errado. Eu estou dando um exemplo, tá? Você sabe que você faz errado. E você fala, não vou. Então o que acontece? Quando você olha mais para o mundo e mais para o valor do dinheiro, então a palavra na sua vida fica infrutífera. Ela não produz nada. Muito amor ao mundo, muito amor ao dinheiro. Próximo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende, dá fruto, e ele produz 100, 60, outro 30. Então, ou seja, não basta só você estar sentado aqui e ouvir o que é falado, seja por mim ou por qualquer preletor que passa aqui, seja da casa ou convidado de fora. Você tem que pensar nessa palavra, você tem que meditar nela. Você tem que buscar qual é a revelação, o que Deus quer falar com você nesta noite. Será que daqui meia hora você vai lembrar do que a gente falou aqui? Então você tem que fazer as anotações. Hoje foi falado do Salmo 15, hoje foi falado da parábola do semeador. Hoje foi falado que a salvação é pela fé, não é por obras. Você entende? Então você anota e fala, o que Deus quer falar comigo com essa palavra? E aí você fica a semana inteira pensando, o que Deus quer falar comigo? E aí o Espírito Santo vai liberar no seu coração. Aí quando vier essa liberação de revelação, ela vem chaves e portas para você. Está aqui a chave, está aqui a porta. Abre e atravessa. E aí nisso vem prosperidade, vem cura, vem restauração, vem novos níveis de unção na sua vida, porque você recebeu a revelação e teve a ousadia de atravessar a porta que Deus te abriu. Então é assim que funciona no reino. Então, por que muitas pessoas às vezes ouvem a palavra e não se entregam a Cristo? Por causa daquilo lá. Está amando o mundo demais, está amando as riquezas demais, ainda não está firme o suficiente para falar, não, ainda não me sinto pronto para me dedicar totalmente ao Evangelho, para me dedicar essa vida ao Senhor, para Deus governar plenamente a minha vida. A renúncia é muito grande, e é verdade. O crente verdadeiro, ele é muito caluniado. O crente verdadeiro sofre muita oração contrária. O crente verdadeiro, ele vai sofrer perseguições no trabalho, na família, aonde quer que for.
Então é um desafio ser crente. Não é fácil. Hoje ainda nós temos o que se chama de liberdade religiosa. Nós podemos abrir essa porta e nenhum policial bater aqui e mandar a gente embora. Mas há países que, se você fizer isso aqui, ó, a polícia entra, bate em você se não te matar. Eles têm autoridade do Estado para te matar. A gente não tem isso. O que nós tem? Nós temos um problema de menor nível, mas é ruim do mesmo jeito. Que é a gente falando mal, é a gente orando contra, é a gente tripudiando da gente, e a gente só tem que abençoar. Perdoar e abençoar. A nossa perseguição é essa. A nossa perseguição hoje aqui no Brasil é essa. Essa inimizade entre irmãos é essa, não passa disso. E aí agora você vai começar a avaliar. Bom, para eu ser salvo, eu preciso crer em Cristo. Então não há nada do que eu faça que vai me colocar no céu. E essa é uma realidade que você precisa entender. Não há atitude sua que te leve para a presença de Deus. Foi Deus quem escolheu morrer por você. Isso foi uma escolha dele. A salvação vem dele. Você só tem que acreditar na salvação que ele te dá. Esse é o primeiro ponto. Volta lá para mim no Efésios 2, 8 lá. Pode passar mais um. Pode passar mais um. Ele vai dizer o seguinte, que nós fomos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o Salmo 15, ele mostra a realidade de uma pessoa que é salva. Não é porque você vai praticar aquelas coisas que você será salvo. Ao praticar aquelas coisas, demonstra que você é salvo. Porque a nossa salvação não está no que eu faço. Volta um aí. Não vem das obras, ou seja, não vem do que você faz para que ninguém se glorie. Imagina você chegar no céu e falar assim, Deus falar, filho, que bom te receber. Você fala, eu ralei tanto para estar aqui. Eu renunciei tanta coisa lá na terra. Mudei tudo. É mérito meu estar aqui. Eu lutei, eu paguei um preço alto para estar aqui. Deus olha assim e vai falar, mas é atrevido esse ser humaninho aí. Então ele está dizendo, não é o que você faz, porque para que você não se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus falando essas coisas. Ninguém vai chegar diante de Deus dizendo, eu mereci estar aqui. Eu mereci essa salvação. Ninguém. Ninguém. Mas a característica de um filho de Deus, de uma filha de Deus, quando há essa salvação manifestada dentro da vida, é começar a viver o quê? Coisas boas. E agora é que eu quero ler de novo com você o Salmo 15. Porque talvez agora você vai entender um pouco melhor o Salmo 15. Safira, se você não ficar sentadinha para assistir o culto, você vai lá para a salinha. Você quer ir para a salinha ou quer assistir o culto? Então senta aí. Vamos voltar lá para o Salmo 15. Agora eu vou ler nessa mesma versão que vocês, tá? Eu estava lendo na King James. Vamos ler agora na Ark mesmo, Almeida Revista e Corrigida. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Pode deixar lá, a gente vai caminhando nos textos. Como é você? As pessoas quando olham para você, entenda, sinceridade não quer dizer ser mal educado, tá? Eu sou assim, falou, levou. Isso não é sinceridade, isso é ser mal educado. Sinceridade é você não ser obrigado. Se você entende que não deve fazer, não faça. Pior coisa que tem é eu fazer algo que eu não quero fazer.
Mas aí eu vou fazer para agradar alguém, e aí eu vou pensar que isso está me dando algum mérito com Deus, porque o Senhor falou o seguinte: se pedir para andar 1 milha, anda 2. Se pedir a capa, dá a túnica. Por causa disso é que eu vou fazer. Mas o seu coração não está nisso. Não há sinceridade nisso. Você está fazendo por uma obrigação. Para você andar a 2ª milha, você tem que fazer porque você entende que isso é o correto. Isso é a justiça. Eu vou andar a 2ª milha, ou seja, a pessoa me pediu para ir daqui lá na esquina, mas eu vou até na outra. Por quê? Porque é a justiça. Eu tenho que estar à disposição do meu irmão. Eu vou fazer isso porque eu amo. Eu amo em Cristo Jesus. Então eu vou estar à disposição dele. Não por obrigação, mas por amor. Então isso aqui é a justiça. E andar em sinceridade. O que nós temos que esconder dos outros? Muitos de nós temos uma vida que esconde. Por que a gente tem que esconder? O que a gente tem medo? As pessoas têm que olhar para nós e enxergar o Senhor em nossa vida. E às vezes as pessoas olham para nós e conseguem ver o pior do ser humano. Você já deve ter ouvido alguém falar, talvez de outra pessoa, né? Porque é sempre de outra pessoa. Olha, se for para ser crente como fulano, não quero ser crente. Se eu for ser crente, é como Cicrano. Veja, uma pessoa conseguiu um testemunho que aquela pessoa ela tomou uma decisão pessoal na vida dela. Se ela entregar a vida ao Senhor Jesus, então ela vai andar nos mesmos moldes que aquela pessoa anda. Já imaginou se isso fosse ao meu respeito, ao seu respeito? Ter pessoas, eu não estou falando de crente não, estou falando de gente que não conhece o Senhor. Pessoas aí de fora que ainda não entregaram sua vida para Cristo, falando: se for para eu ser crente, eu quero ser que nem a Zélia. Eu quero ser que nem a Sônia. Entende o que eu estou falando? Será que as pessoas podem olhar para mim, para você, as pessoas de fora, não os que estão dentro, os de fora, eles podem olhar para mim e para você e falar: olha, o dia que eu me converter, é ele que é o meu padrão de referência, é ela que é o meu padrão de referência. Você que nem essa pessoa. E às vezes essa pessoa nem nos conhece tão profundamente assim, que às vezes se nos conhecesse, diz um grande pregador que certa vez estavam falando mal dele, e aí falaram: olha, você não está sabendo que estão falando mal de você? Ele falou assim: eu tenho certeza que eles estão equivocados. Ele falou: é verdade, por quê? Porque eu sou muito pior do que eles falam. Ele está falando da natureza pecaminosa dele. Todos nós temos essa natureza pecaminosa. Estamos esperando o nosso corpo ser transformado para ser plenamente libertos dessa vontade de errar e de pecar. Por isso que Deus ele nos perdoa sempre. Por isso que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Porque nós precisamos dela. Nós erramos o tempo inteiro. Então a gente precisa do perdão e da graça de Deus todos os dias. Então você tem que se avaliar. Você é uma pessoa sincera, íntegra? Você pratica a justiça? Ou seja, tudo que você faz, você pondera se aquilo agrada ou não a Deus? Então, você provavelmente é uma pessoa que já está vivendo a salvação em Cristo. Próximo. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Isso aqui já derruba 99%, né? Não é? Porque eu vou ter um texto em Tiago que ele vai falar só sobre a língua. Há um texto que o apóstolo Tiago vai falar sobre a língua. Ele vai dizer assim que a língua é uma peçonha mortal. A língua é como aquela nau do navio, não tem? Um navio grande. Pensa nesses cruzeiros, não tem? Tem gente que é doido para ir no cruzeiro. Eu não quero saber desse negócio, porque imagina você ir para o mar, resolve dar uma ressaca no mar, você tá num barco daquele, não tem o que fazer, gente. É orar e falar: tomara que não tenha chegado minha vez.
Porque você vê os vídeos assim, né, batendo de um lado do outro, você fala, não tenho condição de eu estar num negócio desse, não. Mas entenda, o que controla todo aquele navio é uma peça pequena. Você está no barco, um barco razoável, vou pescar, né, aqui em Cuiabá, vou pescar ali no rio Cuiabá. A pá, né, o remo, pequenininho, não é? Ou aquele motor, você vira assim, um negocinho assim, pequenininho. Ele vira para a direita, vira para a esquerda, não é? Então ele vai dizer que a língua é a mesma coisa. O corpo, ele é conduzido pela língua. E aí tem um texto conhecido de vocês. Marca esse aí, Alessandro, para a gente voltar. Mas abre para mim Provérbios 18, se eu não me engano, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou o poder da língua. A sua vida será abençoada ou amaldiçoada pelas coisas que você fala. Quantos de nós amaldiçoam nossas crianças? Tem uma palavra que eu já falei várias vezes aqui, que muitos pais falam. Ah, olha esse danadinho aqui. Você já procurou saber o que significa a palavra danado? Condenado ao inferno. Tu está dizendo para o teu filho, olha esse meu condenado ao inferno. O Satanás olha e fala, cheguei junto. Foi você que está declarando, você que é autoridade espiritual, você que está dizendo que ele é um condenado ao inferno. Outra palavra que eu sei que essa eu sei que vocês arrepiam, que é a palavra desgraçado. Porque a palavra graça é o quê? Favor imerecido de Deus. E esse favor é manifestado em Cristo. Quando eu digo que alguém é desgraçado, eu estou dizendo que a salvação de Cristo não alcançou aquela pessoa. O que acontece? Jesus falou, quem crer e for batizado será? Quem não crer será? Você já condenou. A sua boca condenou. Quando você virou para alguém e falou assim, seu desgraçado, você falou, você está fora da graça de Deus. Embora seja uma realidade momentânea na vida daquela pessoa, nós, homens e mulheres de Deus, não podemos lançar essa palavra na vida dela. Porque eu quero que ela seja salva, eu quero que ela seja liberta. Então eu tenho que lançar palavras boas. Palavras de salvação. Senhor, eu declaro que fulano... Às vezes a pessoa está perdida no bar, bebendo, se drogando, está fazendo tudo de ruim. E você está lá dizendo, eu declaro que você é salvo e liberto em nome de Jesus. E você vai declarando, vai declarando. E aí aqueles demônios que conseguem convencer essa pessoa a se entregar ao erro, vai perdendo a força. E a hora que você menos esperar, essa pessoa vai estar vindo no culto junto com você. Entregando a vida para Cristo. Mudando de vida. Mas aí... tu faz aquilo, volta lá no Salmo lá, Salmo 15. E aí usamos a boca para isso, para difamar, para fazer mal. E detalhe, não aceita nenhuma afronta. A gente nem defende, porque a gente entende que as guerras não são nossas. Então eu não defendo. Eu não defendo. Eu não esqueço uma vez que um genro, tá? Um genro veio falar comigo sobre a sogra dele. Falou que a mulher era o capeta em pessoa. Eu virei e falei assim pra ele, olha, eu não convivo tanto com você, como você convive. Eu falei, de jeito. Mas eu acredito que essa pessoa é uma bênção. Você vai ver. Mas eu fiz o quê? A minha parte. Eu não aceitei o quê? A afronta. E se ele tiver razão? É problema dele com ela. A minha parte é outra. A sua parte é outra. Toma muito cuidado, gente, quando chegar alguém para você para falar.
Tem gente aqui que já perdeu o emprego por causa de conversinha no corredor. Teve gente que não foi promovida por causa de conversinha no corredor. Porque sentou alguém, e sabe, essa pessoa que está falando mal, o intuito dela é só tomar o seu cargo. Eu tenho outra vontade, ela quer tomar a sua posição. Ela vem e fala, olha, você não acha que o nosso gerente ali, ele é bem chato, não sei o que falar, ele é chato mesmo, fala, pronto. Aí ela chega lá pro gerente, abra o olho com o fulano. Abra o olho. Tava falando pra mim ali que você é chato. Aí do dia pra noite, o seu gerente, o seu chefe muda com você. Ontem tava de beijo e abraço. Hoje tá com ódio, o olhar dele te fulmina. O que foi isso? Alguém falou na cabeça. Por causa da... Você entende que não é só coisa na igreja, gente. Isso não é só, é tudo. Às vezes você está com inimizades até com parentes e familiares. Por quê? Por causa disso. Uma pessoa não se deu bem com uma pessoa e às vezes você ia construir um futuro com essa pessoa. Mas por causa dessa palavra, tudo foi rompido. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, que a gente guarde a nossa boca, sabe? Normalmente, né, o judeu ele vai falar que quando você erra com a língua, você não enriquece, você empobrece. Usando os ensinamentos do Antigo Testamento, tá? Então por que muita gente não prospera? Por causa disso aqui, A língua está sendo usada como uma espada afiada. A Bíblia diz que quem odeia o seu próximo não ama a Deus. E quem odeia o seu próximo é homicida. Significa que com a sua boca você pode liberar um bálsamo de cura e restauração na vida de alguém, mas com a sua boca você pode, com uma espada afiada, matar aquela pessoa, na fé e nas outras coisas. Por isso, tome muito cuidado com sua boca e com o que você tem ouvido e como você tem manifestado. Próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Ele está dizendo o seguinte: pessoas que são vis, pessoas que não têm compromisso com Deus. Essa pessoa deixou claro que não gosta de Deus, odeia Deus e faz maldade. Pessoas que fazem maldade. Você olha para essa pessoa e você a despreza. O texto está dizendo isso. Você despreza porque ela escolheu o caminho mau. Mas é um parente meu. Se faz coisa errada, gente, não devemos aceitar. Nós não devemos aceitar o que é errado. O que é errado e ponto. E ele vai dizer, mas honram os que temem o Senhor. E às vezes a gente faz o contrário, não é? A gente pega os maus e eleva eles a posturas elevadas e pega os bons e critica e faz um monte de coisa. Aqui, é isso aqui que pega os crentes. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. O Senhor Jesus falou bem assim, você não vai jurar nem pelo céu, nem pela terra. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno. Então vamos atualizar esse texto, né, com a nova revelação que Cristo nos deu. Aquele que mesmo dizendo sim, ainda que tenha dano, está muito alto. Você subiu? Está dando microfonia aqui. Aquele que mesmo que com dizendo sim, e isso lhe gere dano, não muda. Vou dar um exemplo. Você quer ver que eu vou pegar vocês agora? Eu vou fazer um aniversário. Eu liguei para você, falei com você e falei assim: vou te convidar para o meu aniversário, é dia tal. Você vai? Você fala, vou. Aí eu não pedi para você trazer nada. Eu só queria que você confirmasse, porque eu comprei mais comida, comprei mais bebida, estou pagando. Se for buffet, então você sabe que eles cobram por cabeça, né?
Quando Deus deu o nosso casamento, nós fizemos lá umas contas. Então, nós convidamos, né, 330 pessoas para o nosso casamento. Apareceu 220. Eu contei, gente. Eu contei. Eu fui atrás, eu falei, não acredito. Eu só não fui ver quem faltou. Eu só contei cabeça, para não ficar chateado. Mas faltou umas 100 pessoas. A dona do buffet não quer nem saber. Tanto é que no final que deu de matula lá, a maioria crente que não leva comida para casa não é crente. Ele come e leva. Gente, eu faço isso. Na quinta-feira a gente voltou com uma panela desse tamanho de arroz. É assim, nós somos assim. Porque a comida é tão boa que eu não vou deixar aqui. Eu vou levar para casa para comer. Tá certo, gente, não tem problema. Isso é bênção. Se tá tendo fartura, é bênção. Amém? Glória a Deus. Mas entenda, essa pessoa falou para mim que viria. Por qualquer motivo ela não veio. Eu estou dando um exemplo simples, gente. Um exemplo simples. Agora você imagina outras coisas. Você pode fazer tal coisa para mim? Posso. No dia tal, posso. Nesse dia você falar, fulano vai me ligar. Já vou botar até no modo avião aqui para nem atender, dizer que deu problema no meu celular aqui. Mas se eu for, veio um parente lá não sei da onde. Irmãos, falou, vira para os seus parentes e fala, gente, eu dei minha palavra. Ou a sua palavra não vale nada. A minha palavra vale. Tem gente que se surpreendeu. Eu chego para algumas pessoas e falo assim, eu vou. Se eu não vou, pergunta para qualquer um que eu não vou. Eu venho depois, eu procuro, ou você me perdoa, e não sei o quê. O que eu posso fazer para reparar? Tem que ser impossível para não ir. Mas quantas pessoas já marcou? Eu falei, tal dia eu vou lá. Aí, chego lá na casa da pessoa, você veio. Eu falo, eu falei que eu ia vir. Eu falei que eu ia estar aqui. Se você desmarcou, tudo bem, mas eu falei que eu ia estar. Eu faço o possível. Deu um problema, você entende? A gente tem que levar isso aqui muito a sério. Por quê? Porque depois é ruim. Porque aí você vai ter que vir e nem adianta fingir, fazer cara de poucas pessoas, tipo, eu não vou pedir perdão. Tem que pedir perdão. Você deu sua palavra. Isso aqui é para qualquer assunto, tá, gente? Eu não estou falando de festa, de jantar, é qualquer assunto. Você falou que vai fazer, você tem que fazer. Ainda que isso te custe. Mas essa pessoa está vindo. Se a pessoa te liberar do compromisso, glória a Deus por isso. Mas você vai ter que ligar para essa pessoa, conversar com essa pessoa e falar, olha, aconteceu um imprevisto. Você me libera do compromisso? A gente pode remarcar para outro dia? Se puder, sem problema. Se você escolher não fazer, então você vai ter que se acertar com essa pessoa. Você vai ter que falar com ela, você me perdoa? Eu não fui. Você me perdoa? Vai ter que pedir perdão, gente. Por quê? Porque uma mágoa vai ser gerada no coração. Às vezes a pessoa vai falar, não veio porque é comigo. Se fosse com o fulano lá, porque aí Satanás começa a jogar as coisas na cabeça. Se fosse com o fulano lá, tinha vindo. E às vezes aconteceu um problema. Pode ter furado um pneu, pode ter acontecido tanta coisa. Pode ter acontecido tanto imprevisto. Você falou que é depois das 9, né? Porque senão eu falaria, vai estar orando aí dentro. Acaba o culto, acaba o culto, acaba o culto. Né? Entendi. Mas é assim mesmo. O compromisso primeiro é com Deus, né? Nosso primeiro compromisso é com Deus. Você tem 6 dias para fazer tanto compromisso. E no dia com Deus, a gente quer marcar compromisso. Né? Se eu marcasse compromisso todo dia na igreja, aí você fala, hoje eu não vou, eu vou lá. Todo dia eu estou na igreja, né? Mas como não é assim... Não precisa compartilhar não, irmão.
Ah. Mas e se fosse o dia que a senhora fosse ganhar ele para Jesus? É. Porque assim, vamos supor que ele chegasse com uma galinha, com umas pipocas, falou, ó, tô com umas velas aqui, onde eu posso fazer? Me arruma um cômodo para fazer aqui. Aí eu entenderia a senhora, né? Só fala, não, aqui não. Tem uma esquina aí perto, você vai falar daqui uns 2 quilômetros, né? Você indicar, daqui uns 2 quilômetros você pode ir. Mas assim, orem, por quê? Porque é uma pessoa, né, que carece dessa salvação, entendeu? E você pode ser uma ponte para ganhar. Não pode. E não tenha medo não, tá? É só falar assim, ó. A hora que ele estiver entrando no portão, você fala lá de dentro. O que tá com ele fica do portão para fora. Ele pode entrar, mas o que tá com ele fica do portão para fora, entendeu? Aí ele vira e fala assim, mas aqui, ó, tem uma galinha, tem uns negócios, a gente vai fazer uns trem junto aqui. Ele fala, tá repreendido, né? Vai pro próximo. Ele está dizendo aqui, ó, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com juros, tá? O judeu, quando ele ia emprestar dinheiro para o seu irmão, ele era proibido por Deus de cobrar juro. Ou seja, a quantia que ele emprestasse, ele não podia cobrar juro. O que nós chamaríamos de agiotagem, né? Não pode cobrar. Mas ele não era proibido de cobrar das nações estrangeiras. Entendeu? Então é por isso que você vai ver que o judeu criou banco. Então eles são ricos o quê? Cobrando juro de outras nações. Mas do judeu mesmo ele não pode cobrar. É a mesma coisa. Se chegar alguém para você, você tiver dinheiro, te pedir, você puder arrumar para essa pessoa, chega e fala assim, você me empresta 1.000? Empresto, mas eu vou querer que você me devolva 1.200. Biblicamente falando, você não pode fazer isso. Tá? Você pode cobrar o quê? O ajuste da inflação. Por quê? Porque tem uma desvalorização da moeda. Isso aí você poderia cobrar, porque o 1.000 que você emprestou hoje, amanhã já é 900 alguma coisa. Isso aí não teria problema. Mas ele está dizendo, você não empresta dinheiro com juros. E ele vai dizer o quê? Não aceita suborno contra inocente. Sabe aquela pessoa que fala o seguinte, ó, vou pegar um caso mais prático, porque judicial é muito difícil isso acontecer. Você está lá numa empresa que você trabalha, chega o patrão falando assim, eu quero derrubar o Zequinha. E se você me ajudar a falar mal dele, eu te coloco na função de analista. Você vai ganhar R$600 a mais. Aí você fala, pode me chamar. Eu não gosto do Zequinha mesmo? Pode me chamar. Isso é aceitar o quê? Suborno. Porque você devia falar, não, eu não tenho nada para falar do Zequinha. Eu vou te mandar embora. Vamos falar, uai, se for vontade de Deus que eu saia dessa empresa, eu vou sair, mas se não for, é mais fácil Deus te derrubar do que me tirar. Aqui, ó, tem joelho aqui, ó. Deus é dono de tudo, de todas as empresas. Então, se chegar alguém falando que vai te derrubar, você fala, bom, se for vontade de Deus que eu saia, eu vou sair. Mas se não for, não tem, nem se o dono da empresa quiser, ele me tira. É loucura falar isso, né? Experimenta um dia. No caso, né, da ameaça. Uma vez, eu estava de férias em outro estado e me ligaram lá do trabalho que eu estava, falando assim, ó, vai mandar eu e você embora. Aí eu falei, é? Aí acabou o telefone, eu virei pra minha esposa, falei, amor, quando eu voltar, né? Vou fazer assim, eu tô de férias, eu quero nem me preocupar com isso. Liguei pro meu chefe, eu já tinha pegado 15 dias. Falei, já me dá os 30 logo? Já estão falando isso aí, me dá os 30. Aí eu vou falar com Deus e ver o que vira esse negócio. Fui orar
Falei, Deus, está na tua mão. Se for para ser mandado embora, eu vou ser. Se não for, tá tudo bem. Criou-se um rebuliço lá dentro. Envolveram a maior autoridade do lugar, que ele nem se envolvia com a gente lá no nosso setor. E ele falou assim, nem você e nem fulano vai sair. Aí quando eu voltei, aquele que era para ser mandado embora, já não ia mais mandar embora. Aí para Deus me honrar, sabe o que aconteceu? Eu pedi conta. Porque uma nova porta se abriu. Porque Deus não gostou do que fizeram comigo e me abriu uma porta maior e melhor. Você entende? Quando a gente fala com Deus e deixa, Deus faz. Não tem que se preocupar, não. Eu não sei que luta você tem passado, eu não sei que afronta você tem passado, fala com Deus. Se tem alguém te perturbando, ore e abençoe essa pessoa. Mas se envolve, às vezes, questões que você vai perder emprego ou não, coloca diante de Deus. Fala, Deus, o Senhor conhece a minha vida e minha situação. Se é tua vontade que eu saia, tudo bem, mas se não é, seja feita a tua vontade, não a minha. E deixa Deus tomar conta. Aí você vai ver o rebuliço que vai ser. Ele diz, quem faz isso nunca será abalado. O quê? Não recebe suborno, não empresta dinheiro com usura. Volta mais um. Honra os que temem o Senhor. Mesmo que haja dano, se ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Volta. Que não difama, não faz mal, não aceita afronta contra o próximo. Volta. Anda em sinceridade, pratica justiça, fala segundo o seu coração. Então você entende? Quando você recebeu a salvação em Cristo Jesus, tem um propósito, gente. Você viveu uma nova vida. Deus quer que você viva coisas lindas. O próprio Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Foi Cristo quem disse, não fui eu. E quem me conhece sabe que quando eu falo de prosperidade, eu não falo de dinheiro. Eu falo que dinheiro é uma das ferramentas da prosperidade. Eu falo que prosperidade é você viver bem. Você ter saúde, você ter bons amigos, você se sentir bem no trabalho que você está. Você olha para o seu gás, né? Durava 30 dias, tá durando 45. Seu glória, tem um anjo ali, não é possível. Porque até o gás está durando mais. Você coloca 2 colheres de arroz e quase sai da panela. Você fala, meu Deus, está tudo prosperando. Meu bolo rompe, tudo rompe. Eu faço uma comidinha, eu faço um pastelzinho, todo mundo, nossa, que delícia de pastel. Isso é prosperidade, gente. Ter dinheiro, eu reconheço. Se todos nós tivéssemos muito dinheiro, né, seria muito bom, né? Final de semana que vem, quero ir lá pra praia. Não vou falar pro Rio, porque agora tá tendo bala perdida, um monte de coisa, né? Mas vou pro Nordeste, né? Ó, né? Ó, você quer conhecer o Nordeste? Fala com a nossa irmã Zélia aqui. Ela conhece o Nordeste ali de carro. Todo ano ela passeia pro Nordeste. Tem as irmãs também que vão pro Nordeste também. E é bom fazer essas coisas. Deus quer que a gente viva essas coisas. A simplicidade da vida, gente. Por que a gente estraga a nossa vida? Por que a gente estraga? Por que a gente permite que coisas ruins entrem? Tanta coisa pra gente falar. A gente vai ficar falando dos outros? A gente vai ficar criando problema no nosso trabalho? Eu já fui mandado embora, porque, como dizem, então um ditado no mundo fala assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Eu era office boy, foi meu primeiro emprego aqui em Cuiabá, lá em 97. Na época, tinha a TV a cabo, que ficava ali no Terra Nova, e os campos eram dono ali do negócio, e na época minha mãe era secretária executiva da TV Cidade Verde. E eles já haviam manifestado o interesse dela tomar conta da TV a cabo. Aí eu contei para uma pessoa que era alguém que eu julgava de extrema confiança. O que essa pessoa fez? Foi lá na pessoa que tinha o cargo. Olha a audácia dessa pessoa. Ela foi lá no diretor falar, ó, o menino do almoxarifado está dizendo que a mãe dele vai tomar o seu lugar.
Imagina eu, um menino de 17 anos, o diretor administrativo me chama. Ele acabou comigo. Me xingou de tudo que você imaginou. Me chamou de moleque, me chamou de um monte de coisa. Eu saí de lá chorando. Ele me expulsou, literalmente. Depois eu descobri que ele tinha roubado mais de 100 mil reais e ele que estava sendo caçado pela polícia. Falei, Deus pega também. Vai tocar nos dele para ver o que acontece. Mas eu, por causa da minha boca, passei. Eu tive que aprender na marra o que é você ficar conversando. O que é você dar conversinha. Então assim, viva uma vida em paz, gente. Não é o que você faz que vai te levar para o céu. Mas o que você faz demonstra que você já está nesse caminho. Que você já está chegando lá. Que você já está trilhando o que Deus colocou na sua vida. As suas atitudes mostram se você de fato tem ou não uma aliança com Deus. Por que há palavrões na nossa boca? Por que há mentira na nossa boca? Não diz Apocalipse que a todo tipo de mentiroso a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre? Por que a gente gosta de mentir? Você entende que é pouquinha coisa, mas que para nós às vezes é terrível mudar essas coisas? Hoje o Senhor nos chama para viver uma vida íntegra nessa terra. Será que Deus pode falar de mim, de você, o que Ele falou de Jó? Você já viu o que Deus falou de Jó? É Deus que está dando testemunho. Vamos lá, abre comigo. Jó capítulo 1. Abre lá, Jó capítulo 1. Vai dizer, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Qualidades de um filho de Deus, né? Vai falar que ele tinha, quantos filhos ele tinha, pode passar. Vai dizer o patrimônio que ele tinha, dando a entender que ele era um homem muito rico, né? Pode passar. E ele vai dizer que os filhos deles davam as maiores festas. Era aniversário dos filhos, eles faziam um festão. Era isso aqui, né? E aí vai dizer o seguinte, que depois da festa, olha o zelo do Jó. Jó já fazia sacrifícios a Deus pensando, né? Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram a Deus no seu coração. Nem falaram blasfêmia, só pensaram. De tanto eles beberem, eles pensaram blasfêmia. Então Jó já ia aí, sacrificava, já para perdoar, para Deus perdoar os filhos dele. Olha o pai intercessor violento que era Jó. E a Bíblia diz que Jó fazia assim continuamente. E aí agora vai contar uma reunião que aconteceu no céu. Primeiro contou sobre Jó, o patrimônio de Jó e como Jó procedia com relação a ele e a sua família. Agora vai dizer que teve uma reunião no céu, né? Vai dizer que veio os filhos de Deus se apresentar, porque Deus convocou, e também veio Satanás entre eles. Vai. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Deus está questionando o diabo, porque Deus também estava vendo o que o diabo estava fazendo. O que o diabo estava fazendo? Deus está perguntando, porque Deus viu o diabo fazendo isso. Diabo porque um homem temente a Deus, naquele tempo, não era fácil. E Jó era esse homem. Então imagina, se só você é crente num lugar que tem gente perversa, o inferno inteiro está de olho em você. Então ele está dizendo, você está observando? Aí Deus começa a dar o testemunho do Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É Deus que está falando isso, tá? Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Gente, já imaginou se ouvisse da boca de Deus sobre você? Já ouviu isso? Deus falando bem dele. Por quê? Porque Deus não é bajulador. Deus é realidade, é verdade. Se Deus falou isso aqui é porque é uma verdade. Jó era o quê?
Homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e naquele tempo não havia um homem semelhante a ele na terra. Aí Satanás falou: Jó teme a Deus por interesse. É isso que ele está falando. Vai no próximo. O Senhor cerca ele, cerca a casa dele, tudo que ele tem. O que o diabo está falando? Eu não consigo tocar nesse homem. Eu não acho brecha em Jó para entrar. Eu não consigo tocar nem nos filhos dele. Porque quando eu vou para tocar, o Jó já apresentou sacrifício e santificou os filhos dele. Eu não acho brecha. Esse homem é o que o Senhor está falando que ele é. Mas ele só faz isso porque ele tem interesse. Não é uma relação verdadeira entre vocês dois. É porque o Senhor dá tudo para ele. Tira o que ele tem. Quero ver se ele te serve. Essa foi a conversa. Vamos lá. Volta um. Tá. Até abençoado seu gado. Vai, próximo. Estende a tua mão, toca-lhe em tudo que tem e verás que não blasfema de ti na tua face. Próximo. E disse o Senhor: tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só, às vezes você olha e você fala o seguinte: como que Deus faz um negócio desse? Como que Deus fala pro capiroto para ele vir contra mim, tocar em tudo que eu tenho e só não tocar em mim? Que conversa é essa? Isso aqui mostra a confiança de Deus em Jó. Porque Satanás falou assim, ó, ele vai te blasfemar. Deus falou, pode tocar que não vai. Olha o nível de confiança. Não digo de Jó para Deus, de Deus para Jó. Será que Deus confia em mim e em você? Lembra da parábola dos talentos? O Senhor chamou, pode deixar o texto aí, não precisa procurar não, tá? Vamos continuar no Jó. O Senhor chamou os seus servos e ele diz que deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um, conforme a capacidade de cada um. Então ele confiou. Ele confiou. Então o Senhor confiou. Você sabia que Deus confia algumas coisas nas suas mãos? E dependendo da sua postura, Deus pode confiar muito mais ou nunca mais confiar mais nada na sua mão? Você sabia disso? Você tem que se virar com o que Deus te deu. Que talento que Deus te deu? Sei cantar, porque não canta. Sei limpar, porque não limpa. Sei cuidar de criança, porque não cuida. Sei ensinar, porque não ensina. Entendeu? Deus te deu um talento. Você tem que se virar com ele. Vamos lá. Satanás saiu da presença do Senhor. Vai. Olha que interessante isso aqui, ó. Satanás saiu da presença. E diz o que, ó? Sucedeu Não foi imediatamente que o diabo tocou na vida do Jó. Ele saiu da presença e esperou o melhor dia. Ele já observava Jó há anos, então ele já sabia exatamente o dia e o momento para tocar no Jó. Ele já sabia. Quando? Nas festas de aniversário. Seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito. Passa. E veio um mensageiro de Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam juntas a eles. Próximo. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços o feriram a fio de espada, e somente eu te escapei para trazer a nova. Qual foi a primeira notícia que chegou para Jó? Roubaram seus bois. Qual foi a primeira coisa que Satanás fez? Tirou a oferta de Jó. Porque agora Jó não podia mais santificar os filhos. Eu quero que você pense comigo. Primeira coisa que ele fez, ele tirou o quê? A possibilidade dos filhos serem perdoados por Deus. A Bíblia diz que
A alma que pecar, essa morrerá. Vamos lá no outro. Estando eu ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Isso aqui é raio, tá? Fogo de Deus normalmente é raio. E queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te dar nova. Queimou os bois e as ovelhas. Cortou totalmente o sacrifício de Jó. Vai. Estando eu ainda falando, o outro disse: ordenados os cadeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para de trazer a nova. Próximo. Estando ainda falando, veio o outro e disse: estando seus filhos e filhas comendo e bebendo em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e dos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te dar nova. Então, toda a possibilidade de perdão e santificação o diabo tirou, com permissão de Deus, e os filhos foram recolhidos. Isso mostra para mim e para você que existe uma batalha acontecendo pela mim, pela sua vida, que excede a nossa compreensão. Tem lutas que eu e você estamos passando que não é para a gente compreender. É só para a gente mergulhar em Deus. Porque sabe como termina o livro de Jó? O próprio Deus aparecendo para Jó. Jó precisou passar uma grande luta para ter um grande encontro com Deus. Porque na luta você vai rasgar o seu coração. Na luta não tem mais esse negócio de meia verdade. Na prosperidade você vai falar assim: eu dou graças a Deus, eu amo, tá tudo bem. Mas na luta, como dar glória a Deus quando a porta está fechada? Como dar glória a Deus se falecer um parente querido? Como dar glória a Deus se há uma doença? Você chega no médico e fala assim: você está com câncer, você tem 3 meses, 6 meses de vida. Como dar glória a Deus numa situação dessa? Sabendo que Deus pode reverter tudo isso. Mas como? Só quem passa uma dor, só quem passa um luto, só quem passa um sofrimento sabe o quão difícil é ficar em pé. E às vezes, neste momento, vai acontecer com você o que aconteceu com Jó. Veio 3 amigos deles e os 3 o acusavam de ter pecado contra Deus. Imagine você cheio de ferida, doente, e ainda vem um amigo seu, alguém que você considera, falar assim: ó, isso é Deus pesando a mão em você. Terrível, né? E no final Deus falou assim: ó, intercede pelos seus amigos, porque eu tô bravo com eles. Eles não falaram a verdade sobre você. Então ore por eles. E Deus chamou a atenção dos amigos ainda falando: não tô feliz com vocês. O que eu estava fazendo era um tratamento com Jó. Porque Jó, sabe o que Jó falou? O que eu temia me aconteceu. O que eu receava me sucedeu. Vê se você acha esse texto aí. Eu não sei se é 5, 7. Dá uma olhada aí, por gentileza. Jó, no fundo, ele tinha medo de perder tudo. E Deus queria mostrar para ele: eu sou o seu provedor. Eu sou o seu Deus. Você não tem que ter medo de nada. Você não precisa ter medo de nada. Qual o seu medo? Você tem medo do quê? É Deus quem governa a sua vida. É Deus que dirige os seus passos. Está com medo do quê? Diz a palavra que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Está com medo do quê? Jó 3,25. Porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Deus precisava, pode voltar. Deixa aqui mesmo. Deus precisava tratar uma coisa em Jó. Então, às vezes tem algo que Deus quer tratar em você.
Não estou dizendo que coisas ruins vão acontecer. Eu só estou dizendo, deixa Deus mover, deixa Deus fazer. Ele é o oleiro que trata. E por mais difícil que seja, não murmure e continue andando em sinceridade de coração. Se você está chateado com alguma coisa, vai até Deus e fala. A Bíblia diz, apresente as vossas ânsias, as vossas petições diante do Senhor, para que não andeis ansiosos com coisa alguma. A nossa salvação está em Cristo, mas nós fomos salvos para fazer coisas boas. E ainda que lhe suceda algo terrível, Deus está contigo. Deus te ajuda, Deus te sustenta. E você tem que ficar firme nesse testemunho. Vamos ler o finalzinho lá de Jó? Vai lá para o último capítulo lá, bem no finalzinho mesmo. Pode ir. Vê o último lá, os últimos versículos lá. Volta um. Volta mais um. Volta mais um. Pode voltar. Volta. Aqui, ó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Mais do que o... Ele tinha muito. Agora ele tinha muito mais. Porque teve 14.000 ovelhas, porque ele tinha 7. 6.000 camelos, porque tinha 3. 1.000 juntas de boi, porque tinha 500. 1.000 jumentas, porque tinha 500. E ele também teve mais filhos e filhas. Então, quando você aceita o desafio de Deus te mover, te moldar, no final, você vai colher uma recompensa extraordinária. Porque você foi fiel. Porque você declarou para o céu e para o inferno que pode acontecer o que for na sua vida. Você não retrocede com a sua aliança com Deus. Por isso, se você quer ser um cidadão do céu, não retroceda. Não retroceda. Está desanimado? Busca se animar. Bota um louvor, faz alguma coisa. Mexe-se, movimente-se, ore na madrugada, acorde cedo, faça alguma coisa. Mas não se deixe abater pelas circunstâncias. Isso não define quem é você. Se eu não estiver equivocado, foi o próprio Senhor que falou que a vida de um homem não constitui nos bens que ele possui. A sua vida não é baseada no que você possui, é baseada no que Deus ministra sobre você. Quantos aqui querem ser cidadãos dos céus? Viva essa salvação todos os dias, amém? Vamos orar então, se você puder ficar em pé, no nome de Jesus. Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós queremos ser cidadãos do céu, Senhor. Mas para isso nós precisamos primeiramente crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E isso vai fazer com que o Senhor nos perdoe os pecados. E após perdoar os pecados, o Senhor vai liberar sobre nós a habitação do Espírito Santo. E esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo será pleno em nós. Nós vamos entender quando estamos errados, quando precisamos nos consertar contigo, quando precisamos nos consertar com o nosso irmão. E por causa dessa nova vida, essa nova natureza, esse novo nascimento dentro de nós, então nós vamos poder, Pai, viver uma nova vida. A gente vai aprender a controlar a nossa boca. A gente vai aprender a cumprir com a nossa palavra. A gente vai aprender a reconhecer quando erramos e pedir perdão. E também a perdoar aquele que nos procurar pedindo perdão. A gente vai andar na justiça, fazendo tudo o que está escrito na tua palavra. E a gente ainda vai receber o poder do Espírito Santo para operar sinais, prodígios e maravilhas no nome do Senhor Jesus. Por isso, meu Deus e meu Pai, pedimos, nos ajuda.
Quantos de nós estão abatidos, estão fracos, oprimidos, estão desacreditados que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Por isso, nos perdoa pela nossa incredulidade e pedimos aumento à nossa fé, Senhor. Nos faça ver e entender que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um destino para nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece-nos, ó Deus. Nos sustenta na destra da tua santa justiça, Senhor. Livra-nos dos homens maus e perversos. Livra-nos, Pai, das orações contrárias. Livra-nos das obras de bruxaria, macumbaria, de todas as feitiçarias, Senhor. E que o Senhor nos dê a tua paz. Cuida de cada um de nós, Senhor, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Ajuda-nos, ó Deus, Tu és o nosso Deus. Confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e cremos em Ti, nosso Deus e nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos fortaleça e nos capacite. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.